Eu quero o boneco de ação Turbo Man com os braços e pernas que se movem, e o bumerangue e a mochila a jato de rock and roll e a voz realista. Essas palavras ditas com a inocência pura de uma criança parecem ter saído de um sonho distante. Elas representam a alegria simples da infância. No entanto, para o menino que as pronunciou, o mundo estava prestes a se tornar um lugar sombrio e cruel. Esta é a história oculta de Jake Lloyd. Imaginem isto. Após a estreia de Star Wars, Jake recebeu mais de 1.000 cartas cheias de ódio. Sim, vocês leram certo. Adultos feitos culpavam uma criança pequena de ter arruinado sua infância. A ironia é dolorosa. Enquanto eles gritavam por suas memórias de filmes, estavam destruindo a vida real de um ser humano. Mas o bullying na escola foi apenas o começo. Brincadeira de criança comparado ao que viria depois. Em 2018, a tragédia atingiu sua família da pior maneira possível, partindo seu coração em pedaços. Então, Jake desapareceu. Sumiu da vista do público. Quando ressurgiu em 2023, estava irreconhecível. O garotinho que deu vida a Anakin Skywalker vinha lutando uma batalha silenciosa que ninguém conhecia e estava perdendo. Para entender sua queda, devemos olhar para sua origem. Jake Matthew Lloyd chegou a este mundo em 5 de março de 1989, no Hospital Poudre Valley, em Fort Collins, Colorado. Era uma cidade tranquila, abraçada por montanhas e ar fresco. Seus pais, Lisa, uma agente de entretenimento, e Bill, um técnico de emergência médica, construíram um lar acolhedor. Lá, junto com sua irmã mais nova, Madison, ele aprendeu que o trabalho duro importava. Desde muito pequeno, Jake tinha um dom especial. Aos 4 anos, já era o centro das atenções, fazendo seus parentes rirem nos jantares e atuando na escola. Sua mãe, Lisa, notou algo único. Jake iluminava qualquer sala em que entrava. Ele nunca congelava diante dos olhares, pelo contrário, florescia sob eles. Embora o dinheiro fosse escasso em casa, Lisa continuou a impulsioná-lo para frente, passo a passo, comercial após comercial. Mas a vida tem formas estranhas de mudar o roteiro. Quando Jake tinha 7 anos, seu mundo seguro desmoronou. Seus pais se divorciaram. A família mudou-se para Indianápolis em busca de estabilidade, mas encontrou o oposto. As contas se acumulavam, a pensão alimentícia não chegava e cada ida ao supermercado era uma angústia. Foi então que a atuação deixou de ser apenas uma brincadeira e se tornou uma necessidade. Lisa, desesperada para manter a família à tona, usou seus contatos e lançou Jake em audições antes mesmo de desfazer as malas. Esses trabalhos pagavam o aluguel e a comida, mas prenderam Jake na engrenagem da fama cedo demais. Anos mais tarde, na escola de ensino médio Carmel, Jake carregava um peso invisível. Os olhares de seus colegas, os sussurros nos corredores, a tensão em casa e o medo constante de decepcionar os outros. Os professores viam como ele lutava para manter o equilíbrio, um menino puxado em 2 direções, tentando viver uma infância que já não era normal. Todo esse sofrimento pessoal, o divórcio, os gritos nos tribunais, criaram em Jake uma sensibilidade profunda. E Hollywood soube aproveitá-la. Em 1996, com apenas 7 anos, Jake estreou no drama médico de sucesso ER, conhecido no Brasil como Plantão Médico. Ele interpretou Jimmy Sweet, um menino doente, em 4 episódios. As luzes eram brilhantes e os dias eternos, às vezes de 12 horas. Lá estava ele, uma criança pequena, entregando cenas emocionais ao lado de gigantes como George Clooney. Chorava quando pediam, fazia perguntas dolorosas sobre a morte e silenciava o set com sua voz trêmula. As pessoas perceberam. Esse garoto tinha algo real. Esse trabalho abriu as portas de par em par. Jake competiu contra milhares, superou audições intermináveis e finalmente conseguiu o papel de JJ no filme Unhook the Stars, De Bem com a Vida. A filmagem exigia tudo dele.
chorar, mostrar raiva, medo e confusão, de pé ao lado de estrelas como Marisa Tomei e Gérard Depardieu. Jake Lloyd estava no topo do mundo, brilhando sob os holofotes do teatro chinês de Grauman, naquele outubro de 1996. Mas ninguém, nem mesmo ele, poderia imaginar que a mesma luz que o fazia brilhar logo começaria a queimá-lo. É difícil de acreditar, mas é a pura verdade. Jake Lloyd caminhava por tapetes vermelhos e acenava para a imprensa antes mesmo de aprender a fazer uma divisão longa na escola. Enquanto outras crianças aprendiam matemática básica, ele aprendia a sobreviver em um set de filmagem. Quase ao mesmo tempo que seu sucesso inicial, Jake começou a filmar The Pretender. Não eram desenhos animados. Eram 2 episódios de alto risco, cheios de cenas de sequestros, perseguições frenéticas e corredores escuros que davam medo de verdade. E então aconteceu o impensável. Durante uma cena de ação, uma porta cenográfica falhou. O mecanismo quebrou e a porta quase atingiu o pequeno Jake. O silêncio no set foi absoluto. A produção parou de repente. Os protocolos de segurança foram reforçados, mas o dano já estava feito. Todos, do diretor aos técnicos, perceberam o quão perigoso era lançar uma criança pequena em cenários projetados para adultos. As horas ficavam mais longas, as filmagens mais difíceis. A pressão, que estava à espreita nas sombras, finalmente o alcançou. No final de 1996, o corpo de Jake não aguentou mais. Ele colapsou por pura exaustão. Vinha trabalhando dias intermináveis, pulando entre o drama médico de E.R. e a tensão de The Pretender. Sua família e os representantes do sindicato tiveram que intervir com urgência. Falou-se de limites, de leis trabalhistas, de proteger os menores. Jake tinha apenas 8 anos, mas já mostrava os olhos cansados de um veterano com a síndrome de burnout, esgotamento extremo. Nessa tenra idade, Jake confessou à sua mãe algo que parte o coração. Sentia falta das festas de aniversário. Sentia falta de seus amigos da escola. Sentia falta de ser uma criança normal que podia sentar na lanchonete sem que alguém lhe perguntasse qual seria seu próximo papel. Essa solidão precoce não foi passageira. Gravou-se em sua alma. Sua mãe lembraria mais tarde desses momentos como sinais de alerta, avisos de que Hollywood estava tirando de seu filho muito mais do que estava dando. Mas a máquina não parou. Em 1996, Jake conseguiu o papel de Jamie Langston em Jingle All the Way, um herói de brinquedo, ao lado do gigante Arnold Schwarzenegger. O filme foi um monstro de bilheteria, arrecadando 129 milhões de dólares em todo o mundo. Na tela, Jamie era um menino que só queria seu boneco Turbo Man. No set, Jake era pura energia. Corria pelos corredores gritando, "Cadê ele?" e improvisava falas que faziam o próprio Schwarzenegger sair do personagem de tanto rir. Todos amavam sua vivacidade, mas esse caos criativo tinha um custo. Em uma cena na loja de brinquedos, Jake derrubou acidentalmente uma enorme prateleira de brinquedos. Tudo veio abaixo. A produção parou por 2 horas para reconstruir tudo. O diretor o repreendeu suavemente, mas depois riu. O momento tinha sido tão autêntico que só uma criança real poderia tê-lo provocado. Jake trazia uma verdade para as cenas que os adultos não conseguiam planejar. A famosa cena da birra tornou-se um dos momentos mais fortes do filme. Foram 15 tomadas de frustração real, de lágrimas verdadeiras. Jake até usou suas próprias brigas com sua irmã Madison para encontrar essa emoção. A equipe via como seu rostinho tremia de raiva e sabiam que estavam capturando algo cru, algo real. A fama chegou rápida e furiosa. Após a estreia, Jake recebeu mais de 500 cartas de fãs. Mas escondido entre a emoção e os elogios, havia algo perigoso. Um perseguidor começou a enviar presentes perturbadores. Não eram brinquedos normais. Eram objetos que davam medo. Sua mãe, Lisa, teve que interceptá-los e reforçar a segurança ao redor de seu filho.
Foi um choque de realidade brutal. A inocência é ameaçada muito rápido quando a fama entra na vida de uma criança. E então chegou a verdade inesperada. Depois de todos os filmes, de toda a atenção e das luzes brilhantes, Jake disse algo que surpreendeu todos os entrevistadores. Com uma honestidade esmagadora, disse que gostava mais dos brinquedos reais do que dos de Hollywood, que preferia brincar com seus amigos a estar na frente das câmeras. Disse que a fama não parecia felicidade e que atuar parecia trabalho, não brincadeira. Sua história nos mostrava que um caminho brilhante em Hollywood também pode ser um caminho muito pesado. Como se tudo isso fosse pouco, Jake Lloyd, com apenas 7 anos, entrou no mundo da Apollo 11. Interpretou Mark Armstrong, o filho do lendário astronauta Neil Armstrong, em um filme para televisão que tentava recriar o pouso na Lua com um detalhe quase obsessivo. O set estava cheio de réplicas de naves espaciais tão reais que deixavam nervosos até os atores adultos. As plataformas de gravidade zero faziam o elenco girar até que vários terminavam tontos e enjoados. Jake foi um deles. Passou horas dentro do módulo de comando simulado, suando sob as luzes quentes, sentindo-se tonto, lutando para manter a concentração em suas falas. Não era uma brincadeira. A produção tinha consultores reais da Apollo 11 observando cada movimento, corrigindo como os atores respiravam, como se sentavam, até como olhavam para os painéis de controle. Jake era apenas uma criança, mas carregava cenas que exigiam as emoções de alguém que entendia o peso da história. Essa experiência abriu sua mente para o que os astronautas e suas famílias viveram, mas também o empurrou para um mundo muito mais pesado do que esperava. O diálogo que ele tinha que memorizar vinha diretamente das transmissões de 1969 e transcrições da NASA. Era complicado. Era técnico. E ele tinha que dizê-lo com naturalidade. Um dia, Jake inseriu uma fala não escrita em uma cena. Deixou que seu personagem confessasse um medo de viagens espaciais. Mas não era atuação. Vinha de seu próprio medo de voar durante as filmagens na Flórida, onde o elenco tinha que subir constantemente em pequenos aviões. Mais tarde, ele disse que esses voos faziam seu estômago tremer mais do que a máquina de gravidade zero. Esse momento improvisado assustou a equipe porque parecia real. O diretor Steven Robman disse que aquilo mostrou um lado mais profundo de Jake, algo honesto e emocional que ia muito além da simples memorização. O menino não estava apenas atuando, estava vivendo seus próprios medos diante da câmera. Até os atores veteranos notaram. Aquele garoto, Jake, tinha algo especial. Quando acrescentava algo que não estava no roteiro, a energia da cena mudava. Era uma mudança pequena, sim, mas poderosa. Trabalhar com adultos lhe ensinou lições que a maioria não aprende até muito depois. Jeffrey Donovan, que interpretava o lendário Buzz Aldrin, tomou Jake sob sua proteção. Como um irmão mais velho, ensinou-lhe a manter a calma quando as câmeras rodavam repetidamente. Jake tentava com todas as suas forças seguir esses conselhos, mas a natureza tem suas regras. Ele continuava sendo uma criança. Às vezes essa energia infantil transbordava. Jake ria durante os ensaios tensos. Fazia piadas no momento errado. Um produtor, com os nervos à flor da pele, não teve piedade e o repreendeu na frente de todo o elenco. Várias tomadas foram arruinadas por esses risinhos nervosos. Jake sentiu-se envergonhado, com o rosto ardendo, mas aprendeu uma dura verdade. Um set de filmagem é uma ditadura estrita. No entanto, os atores admiravam sua tenacidade. Viam uma criança de 7 anos aprendendo hábitos profissionais sem deixar de ser ele mesmo. Esse esforço deu frutos. Seu trabalho em Apollo 11 lhe rendeu uma indicação ao prêmio Young Artist, algo raríssimo para uma criança em um drama histórico. Mas o preço foi físico. Na Flórida, o ar era uma sopa quente e úmida. Jake usava roupas de época pesadas que grudavam na pele como uma segunda camada de suor. O tecido roçava em seus braços e pescoço até deixar marcas.
Houve dias em que teve que aguentar horas de desconforto sem reclamar. Essa indicação não foi apenas por atuar, foi um símbolo de sobrevivência. Sem saber, Apollo 11 foi seu treinamento para algo muito maior. Em 1997, quando Jake tinha 8 anos, sua vida deu um giro de 180 graus. Entrou em um processo de audição massivo. Não eram 10 nem 100 crianças. Eram mais de 3.000 aspirantes dos Estados Unidos e da Europa. Todos queriam a mesma coisa: ser o jovem Anakin Skywalker. A competição era feroz. O curioso é que Jake entrou naquela sala sem experiência em ficção científica. Não sabia o que era um Jedi. Não entendia a magnitude de Star Wars. E essa ignorância foi sua maior arma. Leu a cena da corrida de pods com uma honestidade simples, sem truques. George Lucas, o criador desse universo, observou-o e sentiu algo real. Enquanto outras crianças agiam como adultos em miniatura, com falas perfeitas e gestos ensaiados, Jake soava autêntico. Tinha aquele tom natural do meio-oeste americano e uma confiança brilhante. No teste final com Liam Neeson, a química foi instantânea. Neeson disse depois que o garoto tinha algo raro, algo único. E assim, o menino de uma cidade pequena venceu milhares e ganhou o papel da década. A preparação foi intensa. Lucas queria que Jake entendesse o poder emocional da força. Mas o treinamento trouxe dor real. Um dia, durante um duelo de prática, Lucas moveu um sabre de luz cenográfico rápido demais. A borda atingiu a mão de Jake com força, queimando sua pele. Foi um ferimento pequeno, mas a dor foi aguda. Jake fez uma careta, sacudiu a mão e, para surpresa de todos os adultos, seguiu em frente. Não chorou. Não pediu para parar. Esse momento demonstrou que ele estava pronto para a pressão. Enquanto isso, a vida de sua família mudava para sempre em reuniões secretas. Assinaram contratos de confidencialidade estritos e negociaram um salário que parecia de outro mundo. $500.000, uma cifra impossível para eles há apenas alguns anos. Jake estava tão envolvido no papel que, durante os intervalos de suas aulas particulares, desenhava pod racers, veículos de corrida. Seus desenhos eram tão detalhados que a equipe de design usou algumas de suas ideias para os acessórios reais. Ele não apenas atuava em Star Wars, estava ajudando a construí-lo. Mas os segredos em Hollywood não duram. A notícia vazou. De repente, os tabloides e repórteres apareceram em sua escola. As crianças que antes o ignoravam, agora o olhavam como se ele fosse um extraterrestre. Jake nem sequer havia filmado uma cena e já sentia o peso esmagador da fama. Foi seu primeiro gole amargo de como o mundo pode devorar a infância. Em junho de 1997, a filmagem de A Ameaça Fantasma começou na Tunísia, e o deserto não perdoa. O sol batia com temperaturas de 43 graus Celsius. Imaginem Jake, um menino de 10 anos, envolto em um traje de tecido grosso, com areia entrando em cada poro de sua pele e um capacete que prendia o calor como um forno. O corpo tem um limite. Durante uma cena da corrida, Jake colapsou por desidratação. A equipe correu até ele, levaram-no para uma tenda com sombra e deram-lhe água, esperando com angústia que a cor voltasse ao seu rosto pálido. Perguntaram se ele queria parar. Qualquer criança teria dito que sim. Mas Jake balançou a cabeça, levantou-se e voltou ao trabalho. Ao final daquele dia, havia feito cerca de 20 tomadas de diálogo, enquanto o vento do deserto açoitava seu rosto com areia. Não era apenas atuação. Era um teste de resistência humana. Entre a seriedade dos sabres de luz e os diálogos solenes sobre o destino da galáxia, às vezes a inocência de Jake rompia a tensão. Em uma cena longuíssima do Conselho Jedi, onde todos estavam sérios como estátuas, Jake soltou de repente um rugido de Wookiee perfeito. Natalie Portman deu um pulo de susto. A equipe congelou por um segundo e depois caiu na gargalhada. Ewan McGregor sorriu
e deu-lhe uma advertência brincalhona, soando exatamente como Obi-Wan repreendendo um jovem Padawan. Os produtores lembraram que ele devia se concentrar, mas até eles diziam isso sorrindo. Esses pequenos momentos de travessura eram a única coisa que mantinha sã uma criança em um mundo de adultos. Seu trabalho de voz foi titânico, mais de 50 horas trancado em uma cabine de som. Um dia, Jake improvisou algo pequeno. Depois de dizer um "Yuhu", o famoso "Yippee", acrescentou um pequeno latido de alegria. George Lucas adorou. Os editores discutiram, dizendo que era infantil demais. Mas Lucas se recusou a cortar. Aquela única palavra ficou no filme e se tornou uma das frases mais citadas, para o bem e para o mal. Mas nem tudo eram risos. As leis trabalhistas da Califórnia eram estritas. Jake só podia trabalhar 4 horas por dia. Toda uma superprodução de milhões de dólares tinha que se dobrar e se ajustar a esse horário. Isso causava atrasos e tensões. Certa manhã, após uma sessão exaustiva, Jake desmoronou. Fora das câmeras, começou a chorar. Estava cansado, sobrecarregado, tentando carregar o peso de um personagem que nenhuma criança de sua idade podia entender completamente. Foi nesse momento que a equipe percebeu a pressão que aquele corpinho estava suportando. Tentaram protegê-lo, sim, mas negócios são negócios. Havia prazos e cenas que não podiam esperar. Quando a filmagem terminou em 1998, Jake guardou um pequeno modelo de pod racer do set. Parecia um brinquedo, mas tinha um significado profundo. Havia passado 6 meses longe de sua vida normal, de sua escola, de seus amigos. Aquele modelo era o lembrete de uma jornada solitária e estranha. Mais tarde diria com tristeza: só queria brincar como as outras crianças. Em vez disso, vivi dentro de um mundo que pertencia aos adultos. Em 19 de maio de 1999, Jake caminhou pelo tapete vermelho do teatro chinês de Man. Tinha 10 anos, vestia um terno elegante e os flashes das câmeras atingiam seus olhos. As pessoas vibravam, todos empurravam por uma foto. O filme arrecadou 64 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana e, eventualmente, superou 1 bilhão. Jake ficou famoso em uma única noite. Sorria, acenava e sentia a emoção daquilo tudo. Não tinha ideia de que uma tempestade negra já estava se formando sobre sua cabeça. No momento em que os críticos viram o filme, muitos foram para cima dele. As resenhas foram cruéis. Chamaram-no de travado, sem expressão. Disseram que ele havia arruinado o filme, e nos fóruns daquela internet primitiva, adultos covardes zombavam dele com apelidos ofensivos. Ele era jovem demais para entender, mas sua mãe entendia, e doía. O correio trouxe o horror. Mais de 1000 cartas de ameaça chegaram à sua casa. Mensagens cheias de raiva, sarcasmo e ódio puro. Sua mãe o protegeu o melhor que pôde, interceptando o veneno antes que chegasse às mãos dele. Seu rosto estava em toda parte. Caixas de cereais, brinquedos, videogames. Crianças de todo o mundo brincavam com seu personagem. Mas a realidade era muito diferente. As crianças de sua própria escola praticavam bullying sem piedade. Repetiam suas falas para zombar. Imitavam sua voz. Faziam com que os corredores da escola ressoassem com insultos. A pressão o esmagou tão profundamente que Jake começou a se isolar. Faltava às aulas, afundava-se na ansiedade. A fama não era um presente, era uma maldição. A revista Newsweek publicou uma resenha que o atacava duramente. Foi então que Ron Howard, o famoso diretor e ex-ator mirim, reagiu com fúria. Escreveu uma carta pública defendendo Jake, classificando o ataque como injusto e irresponsável. Essa carta ressoou na indústria como um lembrete vergonhoso. Uma criança merece gentileza, não críticas destrutivas. As convenções de fãs tornaram-se uma mistura estranha de amor e medo. Alguns o tratavam como realeza, outros o insultavam na cara. No ano de 2002, a situação era tão grave
que Jake compareceu a um evento cercado por 8 guarda-costas devido a ameaças reais contra sua vida. O medo cresceu. Sua confiança nas pessoas desapareceu. Em pouco tempo decidiu parar de atuar. O custo tinha sido alto demais. No ano 2000, Jake ganhou o prêmio Young Artist. Subiu ao palco sorrindo, agradecendo a sua família, tentando se sentir orgulhoso. Mas os aplausos duraram minutos. O correio de ódio nunca parou. Algumas ameaças eram tão sombrias que sua família teve que tomar novas medidas de segurança. Com apenas 11 anos, Jake entrou em um dos papéis mais sombrios de sua carreira, no filme Die With Me. Interpretava Mickey Cooper em uma história sobre um adolescente arrastado para um mundo mortal online. As cenas eram pesadas, cheias de interrogatórios e traumas que superavam o que uma criança deveria viver. Embora tivesse treinadores para ajudá-lo a separar a ficção da realidade, o papel o deixou tremendo. As pessoas continuavam a chamá-lo de Anakin, mas ele já estava se afastando da luz de Star Wars em direção a algo mais sombrio. Aquele filme marcou o início silencioso de sua despedida. Seu trabalho seguinte, Madison, filmado em 2001, mas lançado anos depois, foi quase profético. Interpretava o filho de um piloto de corridas. O set parecia real porque o perigo era real. Os karts eram verdadeiros, a velocidade era autêntica. Jake teve que aprender a pilotar o veículo ele mesmo. E então, durante uma sequência de corrida, perdeu o controle. O kart bateu. O acidente no set de Madison não colocou sua vida em risco, mas parou a produção por dias. Naquele silêncio, enquanto o motor do kart esfriava, Jake começou a pensar. Pensou no estresse, na pressão insuportável, nos olhos que o observavam constantemente e nos sussurros pelas costas. Quando o filme finalmente estreou anos depois, Jake já havia partido. Os fãs não sabiam na época, mas aquela foi a última vez que o veriam em um grande filme. O menino tinha decidido descer do palco. Mesmo depois de deixar o cinema, tentou se apegar à única parte de sua vida que o mundo conhecia, Star Wars. Emprestou sua voz ao jovem Anakin em 5 videogames diferentes. No início parecia divertido. Era como brincar. Mas logo a velha frustração voltou. Trancado na cabine de som, repetia as mesmas falas uma e outra vez. As mesmas correções. A mesma sensação de não ser bom o suficiente. Em uma sessão, algo se quebrou dentro dele. Simplesmente se levantou e foi embora. Não pôde suportar mais. Aquele foi seu corte final com o personagem que lhe deu a fama e, ao mesmo tempo, o afundou. Por volta de 2001, seu coração já não estava na atuação. Tinha 12 anos, seus pais tinham acabado de se divorciar e ele se mudou para a Indiana em busca de paz, mas encontrou guerra. O bullying escolar era constante, cruel e diário. As crianças zombavam dele por ser Anakin. Repetiam suas frases na sua cara, imitavam sua voz e riam dele. Um dia, cheio de raiva e dor, Jake chegou em casa e destruiu todos os seus desenhos de fãs, toda a sua arte de Star Wars. Foi um ato simbólico, estava rompendo com seu passado. Naquele momento, soube que tinha terminado. O mundo podia lembrá-lo como o menino das galáxias, mas ele já não queria fazer parte daquilo. Tentou voltar uma única vez em 2009, mas não como ator. Trabalhou como assistente de produção em um curta pequeno e silencioso. Mas mesmo lá, o peso do passado o perseguiu. Seus colegas continuavam zombando, arrastando-o de volta ao papel que fez quando tinha 10 anos. Jake fez seu trabalho, baixou a cabeça e foi embora para sempre. As coisas mudaram drasticamente em 2007. Formou-se no ensino médio e foi para a universidade em Chicago, com a esperança de estudar cinema e psicologia. Mas em poucos meses, seu mundo começou a escorregar de uma maneira que ele não podia controlar. Começou a ver coisas que não estavam lá. Sentia que o observavam mesmo quando o quarto estava vazio. Sua mente lhe pregava peças. A realidade se desvanecia. Na primavera de 2008, teve que deixar os estudos. Os médicos confirmaram o que sua mãe temia.
Esquizofrenia paranoide, uma doença que vinha da família de seu pai. Os sintomas chegaram rápido. Paranoia, alucinações, medo puro. E como não entendia o que estava acontecendo, não podia pedir ajuda. Foi o começo de uma luta longa e silenciosa. Em 2012, tentou reconectar-se com o mundo aparecendo em convenções de quadrinhos, dando autógrafos para os fãs que ainda o amavam. Mas em vez de amor, encontrou-se cara a cara com uma crueldade que cortava mais fundo do que qualquer sabre de luz. Adultos feitos gritavam com ele, culpando-o por um filme que fez quando tinha 8 anos. Alguns diziam na sua cara que ele havia arruinado a infância deles. Outros zombavam ruidosamente enquanto ele tentava manter o sorriso. Cada evento o abalava mais. Suas mãos tremiam, custava-lhe respirar. O que deveria ter sido uma celebração de seu passado tornou-se uma série de feridas que ele levava para casa todas as noites. Parou de ir. E então, perdeu alguém que importava mais do que a fama ou os papéis no cinema. Em 2018, sua irmã mais nova, Madison, morreu inesperadamente aos 26 anos. Sua morte o atingiu de uma maneira que ele mal podia compreender. Madison tinha sido seu consolo, sua rocha. Era a pessoa que se sentava com ele durante seus episódios psicóticos, a que o entendia sem necessidade de explicações. Quando ela se foi, Jake ficou à deriva. Às vezes, em seus momentos de confusão, apenas repetia o nome da irmã. A família viu como ele afundava no silêncio. O luto misturou-se com sua doença e o empurrou para um lugar ainda mais sombrio. Anos antes da morte de sua irmã, em 2015, Jake já havia mostrado o quão longe estava caindo. Foi preso na Carolina do Sul após uma perseguição selvagem de carro. Dirigia de maneira errática, aterrorizado, perdido dentro de um surto psicótico. Mas a polícia não viu a doença. Viu um criminoso. Os tribunais não tinham espaço nas instalações psiquiátricas. Então, Jake Lloyd passou 10 meses em uma prisão comum, sem tratamento, sem medicação, sem terapia. Sua mãe disse mais tarde, com amargura, que o sistema havia falhado, que colocar alguém com esquizofrenia em uma cela em vez de um hospital era um ato de crueldade. Precisava de ajuda. Recebeu isolamento. Esses meses na prisão o quebraram mais do que ninguém imaginava. Seu ponto mais baixo chegou recentemente, em 2023, em uma rodovia da Califórnia. Parou seu carro no meio do trânsito. Os carros se acumulavam enquanto ele estava lá de pé, falando com vozes que só ele podia ouvir. O surto durou horas. Finalmente, foi levado a um hospital e internado sob cuidados obrigatórios por 18 meses. Sua condição era grave. Recusava-se a tomar medicação porque sua doença o convencia de que não havia nada de errado com ele. A equipe descreveu arrebatos violentos e delírios profundos. Mas pela primeira vez em anos, o mundo percebeu a verdade. E pela primeira vez em anos, recebeu tratamento constante e a longo prazo. Em janeiro de 2025, Jake finalmente deu um passo em direção a um novo capítulo. Sobreviveu à fama, sobreviveu ao ódio e está aprendendo a sobreviver à sua própria mente. Finalmente, as portas do hospital psiquiátrico se abriram, mas desta vez não para deixá-lo cair no vazio, mas para dar um passo firme. Jake mudou-se para um centro de reabilitação que lhe permitia algo precioso: liberdade diária. Houve uma mudança fundamental. Agora ele toma sua medicação porque quer, não porque o obrigam. Ele entende sua doença, aceita a terapia. Com uma metáfora simples e comovente, Jake descreveu esses tratamentos como uma almofada, algo suave que amortece os golpes e evita que caia de novo no velho caos que consumiu sua juventude. A normalidade voltou pouco a pouco. Joga videogames com sua família, faz pequenos passeios. Sua mãe confessou sentir um alívio real pela primeira vez em muitíssimos anos, vendo seu filho lutar para se manter estável. Aos 35 anos, Jake finalmente tinha um chão firme sob seus pés. O mais surpreendente foi onde encontrou consolo: na mesma comunidade de fãs que uma vez o feriu.
No início de 2025, Jake disse aos entrevistadores algo que parecia impossível anos atrás. Conhecer fãs gentis parecia terapêutico, quase curativo. Apreciava cada momento de apoio. Até fez planos para celebrar o 4 de maio, May the 4th, o dia de Star Wars, com sua mãe, jogando videogames da saga e reconectando-se com memórias que antes eram facas afiadas. A conexão que tanto temia começou a parecer calorosa de novo, quase segura, como uma velha ferida que finalmente parou de sangrar e começa a cicatrizar. Então chegou uma revelação que mudou a história que as pessoas vinham contando durante anos. Em 2024, sua mãe esclareceu a verdade definitiva. A esquizofrenia de Jake não foi causada pelo bullying escolar. Não foi culpa de Star Wars. Não foi o estresse de Hollywood. Veio da genética. Corria pelo sangue da família paterna e teria aparecido independentemente de Jake ter sido ator ou não. Disse com firmeza que a doença nunca foi culpa dele. Nenhuma única vez. Essa compreensão mudou o roteiro. Paramos de culpar um filme ou culpar uma criança. A atenção mudou para a compaixão, a biologia e a dura verdade do que ele havia vivido. Em 2025, Jake descreveu a si mesmo de uma maneira simples, mas poderosa. Sente-se bastante bem. Não está curado, porque essa doença não desaparece, e não é perfeito, mas está estável. Deixou claro que não tem planos de voltar a atuar. Não busca aplausos, só quer paz, só quer estabilidade, quer viver sem o medo constante da volatilidade de sua mente. Graças à medicação, à terapia e ao apoio inabalável de sua família, finalmente pode respirar sem sentir que sua própria mente o persegue. Os fãs continuam enviando mensagens e ele agora aceita essa gentileza com gratidão, em vez de terror. Depois de 2 décadas de turbulência, Jake Lloyd finalmente entrou em uma vida que não é moldada pela fama nem pela escuridão, mas pela cura e pela esperança tranquila de um futuro melhor, de um futuro melhor, de um futuro melhor, de um futuro melhor, de um futuro